Rodrigo Ferraz, gerente Delta Sul, especial de janeiro Delta Sul. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Marcos. Bom dia, ouvinte Rádio Tupã. Novidades para nós aí, depois das festividades de final de ano? Isso, Marcos. Entramos aí com o nosso folheto aí do especial de janeiro, né? Estamos com grandes ofertas aí, preços e condições especiais para o nosso cliente. Tá certo, em cartões, em crediário, em facilidades que cabem no bolso do cliente, simpatizante da loja Delta Sul. O que é que você pode citar para nós aí? Isso, a gente está com toda a loja aí até em 5 vezes sem juros, né? 5 vezes sem juros no crediário. E alguma condição diferenciada no cartão de crédito. Você vai do pessoal, né, ir lá, comprar o seu produto, achar condições que se 5 vezes fica bem, 3 ou uma vez à vista fica melhor ainda, né? Ou você não parcelar em tantas vezes lá, vai nas condições do seu cliente, né? E se pegar nosso folheto hoje, vai ver que tem alguns produtos que estão destacados ali em 5 vezes, alguns produtos que estão destacados em 8, alguns em 10. Então tem vários produtos aí que já com uma condição diferenciada aí também já, no folheto. Certo, já vê as condições já que você prefere. Mas o bom mesmo de todo esse aparato de divulgações que vocês fazem é ir na loja, né, Rodrigo? Ir lá, tu está vendo o produto, está analisando com os colaboradores, com você mesmo lá, e ver qual é que cabe melhor no seu bolso, o que você está precisando, né, Rodrigo? Com certeza, nosso crediário é bem facilitado e com o primeiro pagamento, ele pode comprar hoje, começar a pagar daqui 30, daqui 60 ou até 90 dias. Rápido. Né? Isso, até em 20 vezes. 20 vezes pelo crediário próprio da loja. Então não é financeira, é crediário próprio da Delta Sul em 20 vezes, até 20 vezes. Com o primeiro pagamento pode jogar por 30, 60 ou 90 dias. Isso aí, então, que vem que vai nas condições do que ele pode, né? Isso, então a gente tem uma grande variedade de produtos aí que o cliente pode ir até a loja, vai ter lá o produto para já olhar e já levar na hora. Qual dos produtos que você pode citar aí que o cliente, não, esse aqui tá legal, tá bom de preço, baixou isso, baixou tanto assim, você pode nos citar para nós aí, Rodrigo? A gente está com uma grande procura aí de ventiladores, né, ventiladores, piscina, barracas. Então a gente tem aí piscinas a partir de R$119, então temos ventiladores aí a partir de R$89, então o cliente, né, a gente tem uma página ali só de piscinas, ventiladores, então o cliente pode ir até a loja ali, vai ter o produto lá e já leva na hora, não vai ter que esperar 2, 3 dias para levar o produto, então já sai com o seu produto na hora. Então assim, dá para aproveitar mesmo nossas condições de pagamento, nossas ofertas, nossos produtos aí com ótimos preços e condições de pagamento. Muito bem, esse é o Rodrigo Ferraz, gerente da Delta Sul, que está trazendo para você o especial de janeiro Delta Sul, com essas promoções em evidência para você nesse mês de janeiro, né, depois das festividades de final de ano, que você não teve muito tempo de fazer as suas compras, queria um produto assim e não tive tempo de olhar. Lá no Rodrigo você vai lá e confira na Delta Sul, com certeza vai estar lá o produto que você quer em condições facilitadas, como ele está passando para você o especial de janeiro Delta Sul. Mais alguma coisa para nós aí, Rodrigo? Isso, então quero passar assim, para o nosso cliente aí que nós estamos com uma promoção aí de início do ano aí de janeiro aí, do Liquida Delta Sul. A gente está preparando hoje, no dia de hoje a gente está preparando, vai preparar a loja, vai preparar os produtos já em destaque para o nosso cliente aproveitar. Então é uma lâmina aqui, são 13 produtos que tem nessa lâmina aí que estão com preço diferenciado, né, com preço e condição de pagamento diferenciado. Vai pegar o nosso produto, esse produto já está no folheto, né, já tá promocional. E a partir de amanhã, né, quinta, sexta e sábado, ele vai estar com preço bem mais abaixo. Além desse hoje, preço, amanhã ele baixa mais ainda. Além de estar no folheto promocional, ele vai estar com preço diferenciado amanhã. Se está um produto ali que de R$699, ele vai estar por R$579. Aí, ó. Alguns produtos aí, a gente, essa lâmina não está circulando na cidade, vai começar a circular hoje a partir da tardinha ali, para o cliente amanhã já está com a lâmina na mão, ou ir até a loja ali, já vai estar os produtos destacados lá para nossos clientes aí para aproveitar a promoção com um preço diferenciado e com uma condição diferente também. Muito bem, além desse especial de janeiro Delta Sul, vem mais uma novidade, então você se prepare, se você não tiver tempo de ir na loja hoje, se prepare porque amanhã tem essa novidade. Produtos que estão aí numa média de preço legal, hoje, amanhã ela vai baixar mais, então tem esse aparato que a loja Delta Sul
tá ajeitando para você aí de adquirir aquele produto que você tanto queria, que você tanto sonhava na loja da Altasul. Então, vamos aguardar então para amanhã. Então, se o pessoal tiver tempo hoje, já vai lá, já analisa, já conversa com o Rodrigo, com os colaboradores lá, e já deixa preparada a cama aí para amanhã buscar o seu produto, né, Rodrigo? Esses são só 13 produtos que eu tenho em mãos agora. Sim, sim. Então, a gente vai estar recebendo no decorrer do dia aí mais produtos que vão entrar com preço mais baixo também, com a condição diferenciada. Então, a loja vai estar toda preparada lá com os produtos já em destaque para o nosso cliente já ir até a loja e já levar o seu produto. São 3 dias então, é quinta, sexta e sábado. Muito bem, são 3 dias, muitas promoções em evidência que a partir de amanhã. Mas se você pode ir lá na loja hoje, já vai lá, já analisa o produto e já deixa já encaminhado para amanhã então. Era isso então, Rodrigo, para nós? Isso aí, Marcos. Aguardamos aos nossos clientes aí. Um bom dia a todos. Nós agradecemos. Sucesso, bom trabalho para o Rodrigo e um bom 2019 para a loja da Altasul. Muito obrigado. Nós que agradecemos. Rodrigo Ferraz, gerente da Altasul, especial de janeiro da Altasul, e amanhã tem o Liquida da Altasul para você com muitas novidades, além dos produtos que você conferiu aqui na sua Rádio Tupã, programa Variedades Tupã, com Rodrigo Ferraz. Vamos aí mais um rápido intervalo, já retornamos com muitas informações para você aqui para Farmácias Associadas, Farmácia Econômica, tem variedade de medicamentos, completa linha de perfumaria e o melhor atendimento. Loja Delta Sul, com essas novidades para você, loja de móveis eletro Delta Sul, aqui em Tuposretano, na Vaz Ferreira, ao lado do Bradesco. Fone 3272-2568, aguardando você. Um rápido intervalo, já retornamos.